texto escolhido para hoje à noite é Lucas 12, versos 27 a 34. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Um paralelo em Mateus capítulo 6, leio a partir do verso 19, confirmação deste texto paralelo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Semana passada eu descobri na cidade de Manaus, inclusive foi aqui próximo dos prédios da primeira igreja batista de Manaus, um homem que, em boa linguagem politicamente correta, poderia ser classificado como ele é mentalmente desafiado, e nós sabemos que quer dizer louco, então mentalmente desafiado, e valoriza extremamente papel sujo e saco de lixo. E ali estava ele atrás do carrinho, porque sempre andou nesta cidade, ou com isso há muitos anos, mas desta feita com o carrinho de tão volumoso que é, ele quase que não aparece, empurrando o carrinho com o seu tesouro, com as suas preciosidades. Trago aqui dentro da minha Bíblia uma nota de 100 mil cruzeiros, sabe lá de quando? Mas no tempo quando a inflação era altíssima no país. Graças a Deus que, apesar de ser ainda alta, a inflação não é tão grande quanto já foi. Isto é para me lembrar de um outro homem aqui do Careiro, do outro lado da cidade de Manaus, que também tinha como seu tesouro uma coisa mais importante da sua vida, juntar dinheiro. Viveu sempre uma vida de miserável, não dava nada a ninguém e nem usava coisíssima alguma para seu próprio benefício. E quando ele estava prestes a morrer, uma doença muito rápida, esta nota foi me dada por um de seus sobrinhos, porque ele ficou muito traumatizado com a história da sua família, a história do seu tio. Contei há muito tempo essa história para os irmãos. O rapaz veio ao meu gabinete e contou o seu drama, e solicitou alguns livros teológicos, porque ele é interessado em estudos bíblicos, o que fiz, em nome da igreja, inclusive. Mas, irmãos, ele contava que aquele tio trabalhou demais, não usou nada para si nem para os outros, vivia como um pobretão miserável. Mas quando ele estava para morrer, ele chamou a esposa e disse: olha, você não sabe, minha filha, você não sabe, minha querida, mas eu tenho uma verdadeira fortuna. E quando eu morrer, você, depois de um tempo que você achar o tempo correto, você reúna toda a família, porque tem para todo mundo, tem para todo mundo. Ela conseguiu guardar o segredo e 3 meses, 4 meses após a morte, ela convidou todos os significativos muito próximos para o dia da grande festa. Vamos saber o que ele fez. Eles foram atrás com algumas orientações que tinham. Eles encontraram malas e mais malas cheias de notas assim, no tempo de guardadas muito valiosas.
caixas e mais caixas, malas e mais malas, e depois ainda descobriram mais algumas embaixo do flutuante em que ele morava. Você não sabe o que é um flutuante? É uma casa assim, com umas enormes toras de madeira que flutua e que tem um bom espaço, é possível ter um bom espaço entre a água, e não importa quanto a água sobe, nunca apanhará o que está por cima daqueles grandes troncos. Pois bem, encontraram mais algumas malas, mas quando abriram tiveram uma grande frustração. Eu perguntei para ele, para ele contar a história, eu perguntei para ele, o que fizeram com o dinheiro? Então você imagina, né? Jogamos tudo na água, porque descobrimos que não tem absolutamente nenhum valor. O homem que fez isso não era desafiado mentalmente, mas até parece, né? Porque juntou o tesouro na terra. Quanta coisa boa podia ter feito se usasse o dinheiro no tempo certo, nas coisas certas. Irmãos, o que é que eu valorizo? O que é que você valoriza? O texto claramente vai ao assunto falando sobre tesouros na terra e tesouros nos céus. O que são tesouros na terra? As nossas riquezas, sim, as nossas ambições, os nossos interesses, as nossas esperanças. Resumindo, as coisas desta vida devemos. Sim, os nossos tesouros, os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso carro. Alguns vivem literalmente para essas coisas, e às vezes para uma destas coisas. Irmãos, nós às vezes vivemos para a nossa posição social, às vezes nós vivemos apenas para o trabalho, exclusivamente para ele. Mas nós precisamos cuidar e pensar bem, tomar boas decisões sobre os nossos tesouros. E a questão não é para passarmos frustrações apenas, é porque é necessário que tenhamos vidas úteis para Deus. Ora, se nós queremos viver a vontade de Deus, nós precisamos constantemente reavaliar nossas vidas quanto às coisas a que damos prioridade. Porque a palavra de Deus orienta que os tesouros na terra são fugazes, fogem de nós. Nós podemos dizer que os tesouros aqui na terra são perecíveis. Lembre, mofo, fungo, ferrugem. Quase toda semana eu observo algum carro que durante a minha juventude era o ideal da minha vida, ainda que eu estava perturbado a respeito destas coisas. E hoje em dia, quando eu olho aqueles carros, aqueles modelos de carro absolutamente enferrujados, inclusive totalmente ultrapassados nas suas linhas, no seu desenho, eu penso a respeito desses tesouros na terra. Irmãos, lembrem que os nossos bens materiais atraem violência. Um dos textos aqui no Novo Testamento diz: os homens, os ladrões vêm e escavam. Este texto tem a ver com as casas da época de Jesus Cristo, que eram feitas de barro, e para os homens penetrarem numa casa e subtraírem o que não era deles, eles literalmente cavavam, às vezes com as mãos, para entrar nas casas. Para nós, a nossa experiência, lamentavelmente eu tenho experiência assim também, é que os ladrões agora eles arrombam com tanta capacidade, né? E não existe cada chave, não existe tetra-chave que resolva, porque eles conhecem esta arte de arrombar e fazem isso. Os nossos bens estão expostos a todas estas coisas, mas há um problema maior a respeito dos tesouros aqui na terra. Muitas vezes os tesouros, quando nós amamos estes tesouros aqui na terra, nós nos tornamos incompatíveis. Temos vidas incompatíveis no tocante ao nosso conhecimento de Deus. O Tiago, servo de Jesus Cristo, irmão metade de Jesus Cristo, no capítulo 5, versos 4 a 6, escreveu o seguinte: vejam o salário dos trabalhadores. Nós precisamos insensíveis quando nós buscamos os bens desta vida. Aí ele diz assim para alguns que têm trabalhadores à sua disposição: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Ele está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres,
e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele possa oferecer resistência. Quando nós amamos os bens deste mundo, nós muitas vezes nos tornamos assim, insensíveis quanto ao nosso semelhante, porque já insensíveis à voz de Deus tão clara na sua própria palavra. Também o amor às coisas deste mundo, às riquezas materiais, impedem literalmente o nosso melhor serviço para Deus. No verso 24 do texto inicialmente lido, aliás, do texto de Mateus, capítulo 6, no verso 24, nós encontramos esta afirmação: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu tenho vivido experiência suficiente para saber isso é verdade. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro se torna um ídolo devido a Deus, que não deve ser. Um ídolo poderoso e de graça, ruína. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, escreve coisas preciosas que nós ainda vamos lembrar. Irmãos, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E é bom nós pensarmos a respeito deste assunto enquanto há tempo. Um dos senhores, ou Deus, e as riquezas também, exigirão dedicação exclusiva. E é tão devagar que isso vai acontecer. Eu conheço não poucas famílias que, quando chegaram do interior do Amazonas para a cidade de Manaus, aproveitaram aquele momento quando não eram conhecidos e servindo a Deus no interior, sabe lá como? Porque eu imagino que não serviu mesmo. Eu imagino que era muito de aparência, eu posso imaginar. Porque eu não creio que alguém realmente serve a Deus só porque mudou de lugar, de moradia, abandona Deus. Mas já devia haver alguma fraqueza espiritual, alguma falta de dedicação. O fato de chegando na cidade, houve riqueza, houve crescimento, foram abençoados com bens materiais e foram paulatinamente se esquecendo de Deus. Em alguns desses casos compraram iates caros. E aí o sábado e o domingo já eram para o lazer da família. Afinal, é necessário dar lugar e dar tempo para a família, tempo de qualidade. E deram, mas se esqueceram de Deus. Começaram a idolatrar os bens materiais. Aqueles a quem me refiro, cujos nomes estão agora na minha mente, suas experiências trágicas, especialmente na perda de seus filhos, perda da qualidade da vida de seus filhos. Isso trouxe grande aborrecimento, grande sofrimento, grande vergonha. Falo a respeito desse assunto para que nós estejamos alertas para isso. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Mas o apóstolo Paulo, como já disse, quando ele escreve a Timóteo, com todo o amor, ele lembra algumas realidades que são trazidas ao nosso coração hoje. Por exemplo, 1 Timóteo, eu quero ler capítulo 6, versos 9 e 10. 9 e 10. Não é nem os que já se entregaram, mas olha o que a palavra de Deus diz: os que querem, porque às vezes ainda não existe esta realidade, não existe. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Jamais esquecerei a experiência com um homem que também é de uma família chamada Conner, os irmãos não conhecem. Eu lembro dos tempos quando visitando os Estados Unidos para conferências, passávamos na casa dele, era uma casa riquíssima. As aparências eram de
vivia extremamente bem. Ele, de fato, administrava uma firma que explorava petróleo. Nos Estados Unidos isso é possível. Há muitos ricos na parte sul dos Estados Unidos, eu conheço vários assim. E vamos dizer, uma riqueza enorme. A casa parecia mais um palácio. Na frente da casa havia um lago bonito, com cisnes nadando. Era tudo uma beleza, parecia algo irreal. Parecia algo irreal. Mas ele foi se entregando às riquezas. O desejo de crescer era muito grande. Ele deu passos errados quando ao investimento dos seus bens, e de repente, tudo acabou. Ele veio a morrer, provavelmente por causa do estresse que passou, e morreu em situação trágica, porque acabava de voltar de um exame, ainda no tempo da riqueza. Ele voltou de um exame onde o médico disse para ele: você está perfeito, o seu coração e os dados sobre a sua vida, o seu corpo são todos diminuindo. E foi com este relatório médico verdadeiro que ele morreu. Caiu em cima dos papéis, e muitos deles eram sobre as contas que ele devia pagar e não podia pagar. A família entrou em grande miséria. Eu nunca esqueço a experiência dramática da viúva falando comigo, sozinha comigo, e dizendo: é a coisa mais dramática e difícil da vida, ter sido rico e voltar a ser pobre. Amados, a palavra de Deus é verdadeira. E o que eu disse para os irmãos é uma afirmação lacônica sobre a desgraça de quem ama o dinheiro. Irmãos, Jesus entrevistou um rico. Em Mateus 19, 23 a 26, eu vou ao texto, porque ele é duro por si só, mas é de Jesus, aquele que nós consideramos Senhor da nossa vida. Versos 18, Mateus, vou ler para os irmãos, Mateus 19, versos 23 a 26, e diz: a experiência do jovem rico, ouvindo o que Jesus havia afirmado, afastou-se, verso 22, triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus, voltando-se para os discípulos, disse assim: digo-lhes a verdade. Na sua tradução, quem sabe, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso quer dizer, até o rico entrar no reino dos céus, se entenderá tempo que não pode construir a sua vida com base no desejo ou no usufruto de riquezas, se ele também tiver a sabedoria de construir tesouros nos céus. Amados, o que são os tesouros nos céus? São a vida conforme Deus, a utilização dos bens segundo Deus. O texto sagrado nos diz, em 1 Timóteo 6, 18 e 19, diz que nós devemos nos aplicar à prática do bem, à prática das boas obras, à prática da liberalidade. Liberalidade é mão aberta para cuidar das necessidades que há sobre a face da terra. E quando nós ajudamos a resolver, fazemos isso em nome de Deus. Tem a ver com a generosidade. A generosidade. Mas, irmãos, para nós vivermos estes ideais de Jesus para nós, juntando tesouros dos céus, nós precisamos aprender a viver seguindo a palavra de Deus, mas com contentamento e com satisfação. E a pergunta natural é esta: o que é que nos leva a viver como Deus quer que nós vivamos? Primeira coisa, viver a nossa vida na perspectiva eterna.
Não apenas a perspectiva deste mundo aqui, porque a nossa vida não cessa aqui. E se eu preciso confirmar isso, argumentar isso para os irmãos não são crentes. Porque quem é crente sabe disso. A nossa vida tem uma passagem, e eu voltarei a afirmar sobre isso. Uma perspectiva eterna quanto às nossas riquezas. É bem colocada, por certo, a palavra de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 ainda, e no verso 7. 1 Timóteo 6, 7, que diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. O pastor Jesse Mundo dizia assim: não adianta perguntar quando ele deixou, porque eu garanto que ele sempre deixou tudo. Não adianta perguntar, né? Mas é uma pergunta comum, né? Fulano faleceu, e nós vamos lá, ouvimos os sofredores, sem nenhuma ironia, grande sofrimento, a perda de entes queridos, especialmente se a vida deles não foi condizente com a palavra de Deus, eles não estavam seguros. Eu tenho notado na minha experiência pastoral já bem longa, que todo bandido vira crente antes de morrer, porque a família sempre tem palavras bondosas, deve ser vontade do coração dele. Há histórias jocosas no ministério, e eu poderia acrescentar as minhas próprias a respeito deste assunto. O fato é que todo pastor que se preza, todo obreiro do Senhor que se preza, todo crente que se preza, se não houver ali um pastor, deve dizer palavras a respeito da vida e como ela deve ser vivida, porque na casa de luto os corações estão abertos tantas vezes para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Mas ninguém trouxe nada e ninguém leva nada. E aí vem a história que eu conheço de certo pastor, creio que foi o pastor Jesse Mundo, da primeira igreja batista de Van Nuys, na Califórnia, e contou esta história. Você sabe que homem, quando passa para fazer compras, até parece um raio. As mulheres, para as mulheres comprarem um evento, mas para os homens é um sofrimento. E graças a Deus pela paciência que Deus dá, tanto a mulher quanto ao homem, para nós nos respeitarmos nas nossas diferenças. Mas aquele homem era, nesse sentido, muito homem, e quando comprava as coisas, ele vinha pensando a respeito do assunto, e quando ele chegava lá, ele disse assim: quanto é? Está aqui o dinheiro, até logo. Por certo, vendedor foi mau prazer em vender coisas para os homens. Dou graças a Deus que nunca fui vendedor de sapatos nem vestidos para a mulher, porque eu sei que leva muita paciência. Tenho grande respeito por vendedores, e quando eu os vejo tratando das mulheres na minha vida, mas eu vejo que é muita paciência, podemos até aprender. Mas este pastor chegou numa certa loja e olhou os ternos lindíssimos, ternos pretos. Ele gostava de usar roupas finas. Ele entrou, tocou no tecido e disse quanto era. O cidadão disse o preço e ficou maravilhado. Disse: guarda 3 para mim. Pagou e foi embora. Chegou em casa e disse: olha, minha esposa, eu comprei um negócio fabuloso. Por 1/3 do preço eu comprei praticamente os 3. Por 1/3 do preço de um. Só que finalmente, quando as coisas chegaram, mandaram para ele. Quando mandaram, ele ficou sorrindo sozinho, porque quando ele meteu as mãos nos bolsos, só tinha lapela. Ele pensou que ele abrindo, os homens sabem que quando compram um paletó terno novo, chega lá, está fechado numa costurinha. Quando ele abriu, não tinha nada, era só a lapela. Ele voltou e reclamou, disse: não, o senhor não perguntou nada, o senhor comprou rapidamente. Estas roupas são para falecidos. Isto aqui nós lidamos muito com funerárias, eles compram assim porque eles querem os falecidos bem vestidos. O senhor comprou, o senhor viu os ternos, o senhor pode pegar, podia vestir se quisesse. Depois ele olha, o número 54M é o meu, né? Levou para casa. Por quê? Não tem, só tem a lapela e não tem moço, porque ninguém trouxe nada e ninguém leva nada, absolutamente. Para mim é uma grande ilustração, uma boa lembrança. Isso quer dizer que nós temos que usar o nosso dinheiro bem deste lado da eternidade, deste lado da eternidade. Sim, senhores. Também, irmãos, ajuda muito, além de termos uma perspectiva eterna, nós não levamos nada daqui, nós precisamos do entendimento do que é essencial na vida. O que é essencial na vida? O apóstolo Paulo disse que nós temos o que vestir, o que comer, é suficiente isso para nós. Não devemos ter ansiedades a respeito disso. Eu sei algumas histórias maravilhosas a respeito de homens e mulheres na igreja do Senhor
que procuram diminuir os seus gastos, e já têm aprendido a não cair em toda a cilada do consumismo da nossa época, e já sabem que Honda Civic novo não traz felicidade para ninguém, pode trazer uma grande dor de cabeça, com o pagamento de R$ 1.500 por 60 meses. Isso vai ficando pesado. Isso não quer dizer que alguns não possam ter, não é nada disso. É só dizendo para os irmãos que nós precisamos analisar muito bem o que é essencial na nossa vida. Todos nós provavelmente temos alguma coisa não essencial. Eu creio que tenho também. Mas eu dou graças a Deus porque Deus tem procurado e trabalhado a minha vida para me limpar e cair em certas armadilhas. E todos nós podemos fazer esforço nesse sentido, para vivermos de tal modo livres do ponto de vista econômico e financeiro, que poderemos realmente nos engajar nas coisas que têm valor, das coisas que têm valor eterno, para podermos aplicar os nossos bens em obras missionárias que levem pessoas, no nosso caso como batismo, ao redor do mundo, a ter suprimento necessário, a ter proteção, como aquelas meninas que eram escravizadas sexualmente e que agora podem viver uma vida melhor, infinitamente melhor, porque tocadas pela obra missionária do povo batista brasileiro. E por que não dizer a obra de muitos cristãos sobre a face da terra, com os nomes, muitos deles desconhecidos, mas que fazem a vontade de Deus. Irmãos, nós viveremos muito bem assim, angariando bens eternos para a eternidade, se nós fugirmos da avareza. Fugirmos da avareza. A avareza é a busca e a confiança nas riquezas. E por certo nós já temos aprendido, devemos aprender mais e mais, que quando Deus vem para morar em nós, Ele muda, Ele quer mudar, Ele muda as nossas prioridades e os nossos interesses. Há outras satisfações. O envolvimento na obra de Deus traz realmente prazer. Agora, o mundo sem Deus não sabe disso, mas nós devemos saber. Certa feita eu estava no meio de um grupo e eu falava com muito entusiasmo a respeito da obra missionária em que eu estava engajado. E eu falava a respeito do fato que pessoas tiram suas férias para fazer a obra de Deus, indo a lugares distantes e difíceis, onde sofrem muito, mas para fazer a vontade de Deus. E um homem que estava ali, era nos Estados Unidos da América do Norte, eu sei que ele era bastante rico, ele disse assim, não vejo, ele viu um comentário, estava falando sobre esse assunto, os outros ouvindo, acrescentando alguma coisa, disse assim, não vejo nenhum valor e nenhuma sabedoria nisso. Quanto me pagariam para eu fazer também assim? E aí ele aprendeu e ficou horrorizado, ficou estupefato, quando ele aprendeu que pessoas que faziam isso pagavam a sua passagem, o seu hotel, a sua alimentação e o seu tratamento médico se houvesse. E não estranhe, houve tratamento médico durante algumas atividades missionárias aqui todo o período. Uma delas foi aqui em Manaus. Nós estávamos construindo uma capela em um dos bairros da cidade, e bem perto da construção havia, eu não sabia, mas havia ali uma colmeia de abelhas africanas. E alguns meninos levados, como é geralmente o caso, começavam a jogar pedras naquele buraco de entrada da colmeia que ficava no chão. E jogavam, e algumas abelhas saíam, voavam, eles corriam, mas voltavam e continuaram naquela brincadeira. Por volta das 10h30 da manhã, eles jogaram mais algumas pedras, aí saiu a colmeia toda. Um norte-americano muito amigo meu disse assim, parece uma coisa de filme, porque a colmeia era tão grande que era visível no ar, aquele funil procurando as pessoas. E a maioria dos missionários foram parar no pronto-socorro dos hospitais da cidade. Um deles levou 300 picadas de abelhas africanas. E o médico disse, depois de tratá-lo com grande sofrimento e convulsões, até ele disse, se este homem fosse alérgico, estaria morto. E é verdade. Amado, mas dá prazer fazer, tesouros dos céus. Nós precisamos para isso ter a convicção de que aqui nós somos peregrinos. Peregrinos.
Eu sei uma palavra cabocla para peregrino, que não vou usar com os irmãos, mas é uma história muito interessante do nosso irmão Raimundo Oliveira. Conversando com um dos meus tios, o meu tio perguntou para ele: você conhece algum peregrino? Ele não sabia o que era peregrino, nunca tinha ouvido a palavra. Aí ele disse: o senhor conhece algum forasteiro? Ele não conhecia também a palavra. Aí ele usou a palavra dele, ele disse: aqui nós usamos uma outra palavra. Eu não repito para os irmãos, porque pode parecer grosseiro. Mas o fato é o seguinte: o que é um peregrino? O peregrino é aquele que não está aqui para ficar, ele está de passagem. Algum de nós ainda tem a ilusão de que não está aqui de passagem, e que não sabe quando vai viajar, não imagina que um dia, quer dizer, vai viajar. Irmãos, a vida é maravilhosa, mas a passagem desta vida é certa. Nós somos peregrinos. A palavra de Deus nos diz isto com clareza. Hebreus 11, 13 e 14. 11, 13 e 14, sobre a nossa peregrinação. 11, 13 e 14. O texto diz que nós não estamos aqui para ficar. É 11 com certeza, porque é o texto que fala a respeito dos exemplos de fé. E diz assim, depois de citar todos os cultos da fé: todos estes viveram, viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, a celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. É fazer só isso. Peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós amamos que nesta passagem, observando e guardando tesouros dos céus, nós exerçamos a generosidade. Há tanta coisa boa na Bíblia sobre generosidade. Um dos textos favoritos para mim é de Paulo aos de Corinto, capítulo 9, versos 7 a 11, onde está escrito assim na palavra: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não com obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria, e Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuir, dê os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente para crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Notem isso: enriquecidos para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, amados, aqui está: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouro no céu, porque estes tesouros estão garantidos. Esta mensagem é necessária para todos nós, porque nós vivemos tempos de insensibilidade no mundo, e não precisamos viver conforme o mundo, nós temos de viver conforme Deus, para a honra e glória do Senhor. Que Ele nos abençoe, que nós juntemos tesouros dos céus enquanto amamos. Deus nos abençoe.